O avião da seleção brasileira voltou para o Brasil. Só veio com quantos atletas, quantos jogadores? Um. Isso é uma absoluta vergonha. Falta de respeito ao povo brasileiro que estava aqui. Como eu digo, muitos, infelizmente, ainda fanáticos, apaixonados, apegados, né? A uma seleção fantasiosa, imaginária. Mostrou a quantidade de vídeos pelo Brasil dos caras quebrando a televisão. Quebrando a televisão porque o Brasil perdeu. Chegando ao cúmulo do absurdo de pegar a TV, quebrar, jogar no chão, pisar em cima, quebrar um aparelho, um televisor, jogar o celular no chão, quebrar. Coisas absurdas desse tipo. Em nome de um fanatismo, de um fanismo, de uma loucura que é muitas vezes também o que é parte da mídia, parte da imprensa, faz essa hipnose coletiva, né? E aí muita gente cai, o cara tá totalmente apegado às paixões ainda, de tudo, né? Então, aí o avião volta com quem? Com um jogador só, que teve hombridade, que foi o Danilo, que é um cara até mais sensato nas suas declarações, tem consciência social e tal. O resto ficou lá, volta depois, deixa a poeira baixar. Muitos moram na Europa, todos são milionários, todos estão nem aí, velho, com você que tava quebrando a cabeça, torcendo, quebrando seu televisor, podendo ter um problema de saúde aí, de coração, pressão alta, de tudo por conta desses caras, velho. Você tem que rever seu costume, velho, tem que rever. Esse vídeo é para isso aqui. Eu tô falando até num espaço de espiritualidade, de tudo, mas para as pessoas acordarem, de pararem de ser teleguiadas, de serem fanáticas por esses caras que não têm amor à camisa, não têm respeito à nação, não têm respeito às suas próprias origens. O cara comprou um celular, um relógio de 5 milhões, um deles aí, bem famoso, né? O da mídia, o do marketing. Comprou um relógio de 5 milhões, velho. Acho que o cara desse está preocupado com o Brasil, com a realidade social do Brasil, com o povo brasileiro, aí depois fica chorando. Um ego gigantesco. Na pouca oportunidade que tem de conseguir jogar pouco tempo, que é o que podia, o cara tá chamando a atenção para si, para aparecer nas câmeras, brigando com o goleiro, depois chorando, um choro de lágrimas de crocodilo. Você tá entendendo? E só para dizer que bateu um pênalti, que fez um gol na Copa, só para ter essa vaidade pessoal de dizer que fez um gol na Copa, que dentro do pouco que jogou fez um gol. Só para chamar para ele os holofotes da mídia mundial. E vocês caindo nessa, velho. E o treinador, velho. E o Ancelotti, pelo amor de Deus, cara. Como é que se faz um contrato com um cara antes de ver o resultado da primeira Copa? Isso é coisa de federação que está com muito dinheiro sobrando e acordos escusos. É uma palhaçada. E outra coisa, esse senhor se acovardou, mostrou que é covarde, é um técnico medíocre, mediano mesmo, medíocre, de medíocre para péssimo. Ah, mas ganhou isso, ganhou aquilo, ganhou no futebol europeu, dentro de outro contexto em clube, certo? Mas aí, ó, primeiro se acovardou no final, passou uma temporada todinha sem convocar Neymar para nenhum amistoso. Aí agora, de última hora, cedeu a todas as pressões internas, as pressões da própria CBF e de patrocinadores para levar o cara, porque ele mesmo tinha consciência que o cara não ia render. Aí fica mentindo para ele mesmo, mentindo para o público. E ainda foi dizer semana passada que o cara tinha condição de jogar 90 minutos. Por que não colocou ele para jogar 90 minutos? Se ele tinha condição. Ele teve que justificar a mentira. O cara que mente assim, ele tem que justificar a mentira até o final. E foi o que ele fez. Mas se acovardou, se apequenou, se vendeu a patrocinadores,
tá? Fazendo propaganda de cerveja, fazendo isso, fazendo aquilo, tirando foco. Demonstrou também que é um treinador que não é enérgico com o jogador. Isso não funciona no futebol. O nível de jogador marrento do Brasil, que se acha mais do que todo mundo, como o Neymar e outros, tem que ser um treinador ao mesmo tempo conciliador, paizão em alguns momentos, mas tem que ser um cara que cobre, que chegue junto, que fale, meu irmão. Como o Brasil sempre teve, treinadores que chamava na xixa, podia ser quem for. Claro que com um ou outro vai ter um respeito, porque o cara tem um nome, mas isso não quer dizer submissão. Tem hierarquia, tem comando, tem que ter. Então, um cara também fraco como comandante, que não sabe impor, não sabe exercer com energia isso, se acovardou, se apequenou a interesses escusos, a patrocínios, para poder convocar a lista final e principalmente Neymar. E agora mostra uma covardia ainda maior, que é a covardia de não voltar para o Brasil para prestar esclarecimentos. Quanto é que um cara desse recebe ou vai receber aí? Agora no Canadá, foi para o Canadá ficar de férias, passar um tempo lá com a família. Não interessa se a mulher dele mora lá, se parte da família mora lá. Ele é italiano, mas parece que a mulher é do Canadá, a família, né? Não interessa se ele tem casa lá, tem uma, tem duas, tem três. Essa não era a hora dele ir para o Canadá, velho. Essa era a hora dele vir para o Brasil, de prestar esclarecimentos como treinador da seleção brasileira, principalmente sabendo que tem um novo contrato aí para mais 4 anos. Ele simplesmente lavou as mãos e se acovardou, fugiu de vir ser interrogado aqui pela torcida, de ser pressionado pela torcida, que ele sabe, e pela imprensa aqui, pela imprensa de verdade, que tem coragem de fazer certas perguntas, tá? Então se acovardou e foi-se embora para o Canadá. É muito bom, é um emprego ótimo, velho. Faz um contrato longo, ganhando milhões, né? Ainda ganhando por fora de vantagens outras, né? De patrocínios, de comerciais, de outras coisas, por aí vai. E não tem que prestar satisfação a ninguém, né? Não tem que se esclarecer. Pelo modo aparente, ele não presta esclarecimento nem ao presidente da CBF, apenas tem uma conversa assim. E o presidente da CBF também, que deveria cobrá-lo. Não, porque está todo mundo corrompido. Está todo mundo corrompido, é o sujo falando do mal lavado. Aí ninguém pode falar de ninguém, entendeu? Essa é a realidade. Você acha que esse futebol vai para onde? Aí o cara vai para lá porque ele teria a obrigação, principalmente pelo fato de ter um contrato longo, de ser, em tese, o treinador para a próxima Copa. Porque se fosse ele, teria vergonha na cara, repensaria e pediria a rescisão. Uma rescisão aí até amigável, porque ele não vai empobrecer ninguém. Nem a CBF precisaria pagar ele uma rescisão grande, completa, nem ele faria questão dessa rescisão grande. Eu chegaria a um meio termo que ficasse bom para ambas as partes, para ser menos complicado essa questão burocrática do contrato e se embora, velho. Fazer o que mais no Brasil? Quem quiser que acredite. Ele pode até passar 4 anos aí e ganhar a próxima Copa, mas eu acho pouquíssimo provável. Eu não acredito e não confio, certo? E mais ainda, esse fato dele não ter vindo para o Brasil, mesmo que ele não tivesse um contrato estendido, fosse só até o final dessa Copa, era algo indispensável. Tem que voltar, ganhando ou perdendo. Se ganhasse, não voltava? Voltava para fazer festa, para ser exaltado, ganhar medalhas, todo mundo babar o ovo dele. E por que não volta agora? Deveria voltar agora para receber crítica, para receber pergunta dura da imprensa que não tem rabo preso, da mídia independente, de todo mundo. Teria que voltar agora, velho, para ser interrogado, para justificar, sobretudo, se ele sabe que tem um contrato para mais 4 anos. Ele tem que prestar esclarecimentos. E não tem que ser na hora que ele quiser, não. Tem que ser agora, no calor da coisa. Acabou a Copa, ele tinha que voltar. Nem que ele voltasse sozinho. Ele teria que vir, fazer uma entrevista coletiva, explicar, assumir a responsabilidade dele. Porra,
Isso é o mínimo que o cara tem que fazer, que um cara que tem um contrato milionário estendido feito ele. Mas não, se acovardou, tanto na convocação, como no dia a dia da seleção, como treinador, como líder, e se acovardou agora, mostrando mais covardia ainda, fugindo, indo para o Canadá. Se acovardou no final do jogo, que não entrou no campo para prestar solidariedade aos jogadores, correu igual fez o treinador da outra Copa. Então essa mesma crítica tem que ir para ele também. Mas vamos dizer que a gente esquecesse isso, dele não ter entrado no gramado, porque isso aí ele no momento é emoção, ou não é da cultura dele, ele é um cara mais frio, né? Inclusive eu vi uma época que ele estava dando declarações que a seleção precisava ficar nervosa, que ele não fica tenso, com ansiedade antes de jogo nenhum, porque ele até fez uma analogia com o aluno que estudou bem para uma prova, que o aluno que estudou bem para uma prova não tem que ficar tenso, ansioso, vai lá e faz a prova com tranquilidade. Isso em parte é verdadeiro, em parte. Mas o aluno, mesmo aquele que estudou, que se preparou para fazer uma prova, um teste, um vestibular, seja o que for, um concurso público, alguém que se preparou, é normal ter alguma tensão, alguma ansiedade na véspera ou no dia, uma expectativa, mesmo tendo estudado. Porque se o cara não demonstra nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nenhum friozinho na barriga antes de fazer, mostra também que o cara é frio, muito técnico. A tecnicidade apenas, mas a frieza. Não, isso às vezes é uma boa ansiedade que é necessário. O cara tem que entrar um pouquinho assim, ligado. Não é porque estudou que tem que se confiar. Muitos caras assim estudam o ano todinho e eu estou bem tranquilo para fazer a prova. Nada me abala. Vai lá e vê um fiasco. Estudou, mas na hora não estava também com a devida concentração, ou estava se achando demais, estava achando que ia tirar fácil, que ia conseguir fácil a nota e não consegue. Por arrogância, uma frieza que se transforma em arrogância. É isso que passou o Ancelotti. Ou seja, tanto faz, não estou preocupado com o adversário, não estou preocupado com ninguém, eu estou treinando meu time, eu sou o melhor, a seleção vai ganhar. É o excesso de confiança que às vezes atrapalha também. A confiança é importante, mas o excesso dela pode virar soberba, frieza e falta de conexão com aquela adrenalina necessária. Entendeu? Então ele já teve isso também. E agora a covardia final de ir para o Canadá, isso é a gota d'água. Se nós tivéssemos um presidente da CBF digno, que eu acho até que ele pode analisar isso, acabou, velho. Tchau pra você. Vá pro Canadá e não volte nunca mais. Tchau. E ele próprio tem a humildade agora de repensar. Dizem que parece que ele até pode estar repensando. Não sei, né? Mas se tiver, que seja pelo menos isso agora. Repense e tenha pelo menos a humildade de entregar o cargo de uma maneira até amigável, numa rescisão ali que não seja tão forte, porque ele também não precisa. Ele está prestes a se aposentar, está com dinheiro sobrando também, entendeu? E mesmo que ele ainda queira trabalhar, ele arruma algum time ainda na Europa, ou pelo menos lá no mundo árabe, ali na liga lá do Oriente, ele arruma um time ainda para treinar e ganhar bem. Então ele está tranquilo. Esses treinadores que passam por seleção, passou por grandes clubes, ele não fica desempregado muito tempo não, só se quiser, né? Esse não é o problema para ele. Então o cara teria que vir para o Brasil, mas ter uma entrevista coletiva, aceitar as perguntas, aceitar as críticas do povo, da imprensa, sentir esse clima aqui, se responsabilizar. E aí depois ele tiraria uns dias de folga e ia para onde ele quisesse. Até para Júpiter, Platão, para Júpiter, Platão não, para Júpiter, Plutão, que nem é mais planeta, né? Ele fosse pro raio que o parta. Mas ele tinha que primeiro passar por aqui. Essa é a minha visão, a minha opinião. Tá? Aqui não é um canal de futebol, tá? Mas aqui é um canal que eu tenho
esse direito, né, de fazer aqui nesse espaço também, às vezes, trazer temas outros que eu acho pertinente e que acho que são válidos para reflexão geral, tá? E para acordar o povo, nesse sentido, tem tudo a ver com espiritualidade, é o acordar, o despertar, que passa por essas coisas também, tá bom? Então pensem sobre isso, por favor. Deixa o like aí, compartilha esse vídeo que eu sei que vai servir para muita gente, embora o canal não seja de esporte, de futebol, mas essa é a minha opinião e eu também sou um conhecedor de futebol, gosto de futebol, embora hoje em dia não assista com a frequência que eu já assisti, não conheça tanto como já antigamente eu conhecia de todos os times, seleções e tudo, mas continuo tendo a essência do que eu já aprendi também ao longo do tempo. Então estou aqui também compartilhando isso com vocês, tá? Deixa o like, comenta e compartilha esse vídeo aí. Eu tenho certeza que vale a pena, que é importante esse conteúdo, tá bom? Um abraço a todos.